Se o primeiro vídeo tratou sobre como o foco estava em crise, esse vídeo eu quero mostrar como que conseguimos manter uma filosofia de vida mais profunda, ler, estudar, trabalhar com mais profundidade, obter mais resultados e também, como consequência disso tudo, ter uma vida mais gratificante. Você vai se sentir mais satisfeito no seu dia a dia. Prazer, eu me chamo Rafael Pucinelli e aqui nesse canal vamos tratar de desenvolvimento pessoal e estudos. Eu quero que você leve isso daqui mais como um bate-papo. Você está aqui como meu melhor amigo e eu vou te mostrar como que você pode aplicar técnicas de foco para aumentar sua produtividade, para conseguir ler mais, se desenvolver mais, obter mais resultados, que é o que queremos. E só recapitulando alguns pontos que trazemos no vídeo anterior, é que hoje em dia temos uma vida mais superficial, que está cheia de estímulos e informações, e essas informações acabam que não nos deixam ter umas reflexões mais profundas. Então, essas informações que estão a todo momento girando na nossa cabeça, não conseguimos mais ter ideias produtivas, não conseguimos mais trabalhar tão bem quanto poderíamos, e o foco entra justamente em conseguirmos render mais, ter mais produtividade e conseguir colher mais resultados. Então bora pro vídeo. Você se lembra uma vez que você obteve algum conhecimento, você teve aquele efeito ahá na sua vida? Um parecido que eu tive com isso foi quando eu descobri como que as células se reproduziam no corpo através da meiose e mitose. Eu me achei super poderoso por entender como é que o corpo funcionava, tudo aquilo por trás que acontecia no nosso corpo, células, pele, tudo isso. E isso é uma evidência de profundidade, porque quando conseguimos entender coisas que são um pouquinho mais profundas do que o normal que temos hoje em dia, conseguimos sentir-nos satisfeitos e realmente conseguir ter aquela satisfação no dia a dia, sabe? Eu sei isso, então eu tô sentindo mais poderoso. Eu acho muito legal essa sensação. E eu queria trazer pra vocês o conceito de flow. Que o estado de flow é quando você trabalha, coloca um esforço deliberado em uma certa tarefa e você consegue ter essa sensação de satisfação, porque o que você estudou, o que você trabalhou, o que você produziu, foi um pouquinho mais difícil do que você tem normalmente. Então esse nível de dificuldade, atrelado ao seu foco, à sua intensidade, gerou um estado de flow. E esse estado de flow te fez render muito mais e também parecia que a tarefa não foi tão difícil como pode ser. E quando eu falo assim, é pra ter foco, estado de flow, não quero dizer que você vai virar um monge, que você vai se isolar, porque pessoas focadas, elas trabalham sim muito bem sozinhas, solitárias, como também trabalham bem em duplas ou em grupos. Porque a profundidade, a partir do momento que você entende a essência de você focar, sentar, estudar algo realmente, você vai conseguir levar isso para o seu grupo, você vai conseguir levar isso para o círculo ao seu redor que você está vivendo. Mas eu não quero que você pense que vai conseguir mudar as outras pessoas, até porque isso é muito difícil. Foque em mudar você mesmo primeiro, depois você tenta mudar. E as pessoas têm muita resistência hoje em dia, né, quanto a isso. Então, seja o seu próprio aluno, seja o seu aluno número 1. E é importante falar sobre isso, porque muitos ambientes que estamos hoje em dia, não sei vocês, mas aqui, por exemplo, na minha terra natal, eu tenho alguns ambientes que só incentivam alguns estímulos que são superficiais. Entra naquele ciclo vicioso, onde não temos nenhuma reflexão profunda, não temos mais ideias que são genuinamente legais, sabe? Que surgiu de você lá sem fazer nada no TED. Hoje em dia as pessoas não sentem mais tédio e isso acaba que não ajuda a gerar ideias, não deixa a gente a refletir sobre a vida e também acaba que isso afeta nossas escolhas. Porque se a gente não consegue pensar melhor, não consegue refletir sobre as situações, nossas escolhas também se tornam mais falhas. E sabe quando a gente faz uma escolha que a gente fez na base da raiva ou na base do momento que foi mais rápida, foi algo mais papum? Esse estado de papum é quando a gente faz alguma coisa muito rápido, só que depois a gente pode se arrepender, e esse arrependimento vem com uma lentidão. Um exemplo da minha vida. Quando eu tava naquela época de marketing digital, eu comprei alguns cursos que falavam que dava pra vender digitalmente, só que era uma furada, era curso de vender curso, e não estou desestimulando cursos. Hoje tem muito produto bom, mas naquela época a maioria que as pessoas produziam, que era mais barato, porque os que eram bons eram caros, né? Então, aqueles mais baratinhos eram furada. E se arrependimento matasse, meus amigos, porque eu comprei um curso, eu assisti mais ou menos, e eu pensei, nossa, eu tô sendo produtivo aqui, tô assistindo um curso, tudo isso, mas acabou que eu me arrependi tanto, porque eu gastei dinheiro, eu acho que foi R$ 500 na época, e eu só aprendi a vender o curso deles, entende? Não foi algo proveitoso. Eu deveria ter visto, analisado melhor o contexto, a pessoa que dava aula, sabe? Então, quando a gente senta e reflete sobre as coisas, é o melhor que a gente consegue fazer pra não se arrepender depois. Mas enfim, voltando aqui, eu noto que muitas pessoas, quando tentam fazer as coisas por força de vontade também, sabe? Quando consegue entrar em um estado de flow, mas com base em força de vontade, depois de alguns dias não consegue sustentar mais isso. O nosso foco aqui é sustentável, a gente quer criar uma filosofia de vida. Uma filosofia de vida não é 1, 2 semanas, são 10 anos, 20 anos. Então, quando você cria uma filosofia, você quer ser consistente. E a consistência vem de algo que você consegue reproduzir aquilo várias vezes. E se você vai depender só da força de vontade, só daquela minúscula força de vontade, você vai acabar que você vai fraquejar em algum momento, porque a força de vontade, ela é finita.
Eu fazia muito isso antes, eu só ia estudar a base de força de vontade e acabava que era muito difícil pra mim, sabe? Gerava muito atrito, muito ruído eu começar a fazer as coisas. E não era de fato só começar, era no meio da tarefa também. Eu tinha que colocar muita força de vontade pra eu não pegar o celular, colocar muita força de vontade pra eu não sair do quarto, não ir lá ver que o cachorro tava latindo, sabe? Até a mosca parecia mais interessante. E isso só mudou quando eu aderi a um estilo de vida onde o meu ambiente, ele proporcionava certos estímulos que são benéficos. Ou seja, eu coloquei aqui na frente, tem um mural que... Eu vou tirar foto e colocar no vídeo, mas aqui na frente tem um mural que eu coloquei como fazedor. Essa televisão, ela pega, mas só que eu coloquei esses post-its porque me ajuda a ter uma noção do que eu já estudei hoje em dia, do que eu fiz e também o que eu tenho que fazer. Também tenho vários livros espalhados pelo quarto, eu tenho muita coisa aqui no meu ambiente que me ajuda a focar. No meu próprio celular eu também tenho alguns sistemas de foco, de trabalho, eu uso aplicativos, o Notion em si, eu tenho um template do Notion que eu uso para me organizar. Então, tanto o ambiente físico quanto o digital, quando bem regulados, quando feitos com intenção para manter o foco, eles ajudam muito, facilitam muito a vida e não precisa de depender dessa força de vontade. Isso é muito interessante, porque quando eu comecei nesse estilo de vida de ser mais focado, muitos amigos meus ou davam risada ou falavam que eu estava sendo extremista, sabe? Mas não é isso, é porque o normal hoje em dia não é ser uma pessoa mais focada. Normal hoje em dia é você sair todo final de semana, você beber, essas coisas, sabe? Não é você sentar, estudar, estar assim. E o ambiente que eu criei pra mim foi especificamente esse. E é claro que por isso eu tive que fazer escolhas. Ou eu vou continuar com algumas amizades, ou eu vou continuar em ambientes que me rebaixam, ou eu prefiro ficar algum tempo sozinho até encontrar outras pessoas que são mais focadas, que têm esse estilo de vida que eu almejo. Então são escolhas. Temos que saber onde a gente tá colocando o nariz pra não se arrepender depois, igual eu tinha falado. Enfim, o ambiente importa. Sabe quando eu falei pra vocês que eu não conseguia focar direito porque eu ficava disputando com a força de vontade? Naquela época eu pensava que o foco era tipo um dom inato, você nasce com aquilo, você vai morrer assim, mas não é, porque o foco é treinável. Sabe quando você vai correr ou começa na musculação e aquela primeira semana é mais dolorida? Quando você vai correr, por exemplo, 5 quilômetros e você tem que ir treinando e também alongando antes para que você não se lesione. No foco é a mesma coisa, você não vai conseguir sentar e estudar por 2 horas seguidas se você não estuda nem 30 minutos no dia a dia. Meu conselho é você começar pequeno, vá gradualmente aumentando o tempo. Eu comecei com 30 minutos há 3 anos atrás. Hoje em dia Rafael, prefiro ficar 1h30 focado, ou 1 hora. Eu não gosto do estilo Pomodoro de 25 minutos e 5 de descanso. Prefiro estudar por 50 minutos e descansar 10, ou 1h30 e descansar 15. Depende do seu nível de foco hoje em dia, mas eu recomendo você começar pelo Pomodoro padrão e ir subindo esse tempo conforme você for evoluindo e também aumentar o tempo de descanso. Se você focou mais, aumenta o tempo de descanso e assim, gradualmente. Tá, mas se você escolheu ter um estilo de vida mais profundo, se você escolheu alocar sua energia em coisas que te ajudam, mas como saber ao certo aonde colocar essa energia, né? Tanto no livro Trabalho Focado, quanto no Código do Aprendizado, os autores recomendam você escolher áreas específicas para começar focando e para se desenvolver. Porque quando você foca em uma área específica, vamos supor, uma época eu foquei muito nas áreas de desenvolvimento pessoal. Eu estudei rotina, hábitos, mentalidade, então eu li o livro do James Clear, comecei a ler Comporte-se e agora estou lendo o Antifrágil. Esses livros são todos alinhados à estrutura de hábitos e mentalidade. Logo, eles estavam me ajudando na auto-performance. Mas outras épocas eu também estava estudando mais matemática, outras épocas eu estava mais focado no vestibular. Então, eu não quero que você se prenda a escolher uma coisa e ser eternamente aquilo. Sua vida vai mudar, vai ter alguns imprevistos, você vai ter que mudar a rota. Então, vamos supor, você começou hoje estudando matemática, você estuda por 1 semana. Você viu que deu uma melhorada, mas quer mudar de área. Vai pra química, vai pra física, muda de área assim, sabe? E escolha algo específico. E é importante que nesse algo específico que você escolheu, você tenha algum jeito de receber feedback. Por exemplo, eu na produção de conteúdo recebo feedback a postar vídeos e ver a reação da audiência. Eu no estudo vejo meu feedback quando eu resolvo exercícios e a partir desses exercícios eu vejo onde eu erro. E também em outras áreas, como em rotina, eu tenho que me observar, daí eu já não tenho muito feedback direto, eu tenho feedback indireto que é meu mesmo que eu tenho que observar e ver onde eu errei, o que funcionou, o que não funcionou. Até por isso que serve um sistema, né, pra gente mensurar essas coisinhas. Mas tem algumas
algumas tarefas que vai ser mais fácil você obter esse feedback e outras que não vai ser tão fácil. Mas alguns pontos para você saber aonde alocar energia são: você não pode ficar alternando toda hora, então se você sentar para estudar, você vai fazer alguns blocos de foco ou um bloco de foco, não ficar alternando assim, sabe? Porque ficar alternando gera o resquício de foco e não vai te deixar até um estudo profundo, você vai ficar naquela de ficar vendo notificação, depois de ficar saindo. Então, reserva um tempinho e aloca o tempo nisso. Também tem uma coisa que se chama lei de Pareto, que é onde você aloca 20% da sua energia e desse 20% você vai gerar 80% dos seus resultados. E 80% dos resultados vão se derivar dos 20% de esforço. Então você vai ver, quais são as minhas metas esse ano? Eu quero ler 12 livros, por exemplo, um livro por mês. O que eu tenho que fazer que é determinante para eu ler esses 12 livros? É eu ler 30 minutos por dia, ou tantas páginas por dia. Isso é o básico, né? Se você tem umas metas mais ambiciosas ou específicas, você tem que mensurar melhor. Por um exemplo, eu tenho a meta de não pegar nenhuma DP na faculdade esse ano, que eu sou calouro, né? Eu sei se vai ser possível, não, porque eu não entrei na faculdade ainda, mas posso gerar um sistema para isso. Eu vou sempre revisar as aulas, vou estudar alguns finais de semana, vou alocar energia e tempo nas matérias que eu achar mais difícil. Esse sistema, ele vai me ajudar a focar no que importa realmente. A partir disso, você pode colocar o foco nas tarefas específicas que vão te gerar mais resultados. Mas isso você pode sentar, em 15 minutinhos você resolve, você analisando o que você vai ter que fazer, qual que é o seu objetivo, dividindo em metas pequenas e colocando qual esforço vai gerar mais resultado. É bem facinho. Uma pergunta para você refletir é: quais tarefas me fazem crescer e quais são só logística ou superficiais? Agora que você sabe onde você vai alocar sua energia, que você não precisa da sua força de vontade todo momento, que você tem que ter um ambiente mais organizado, eu quero que você entenda que não temos as mesmas 24 horas. Então, do jeito que eu aloco a energia no meu dia, talvez você não goste ou não consiga colocar no seu. Eu vou te passar um plano então. Vamos supor que você coloque a meta de estudar por 1 hora por dia, além do que você já estuda ou trabalha. Nessa meta pessoal, que é pessoal, você estudar o que você tem interesse, que você quer aprender mais, você vai saber, então, que você vai alocar 1 hora de energia nos primeiros 10 minutos. O que eu vou fazer? Depois, nos outros 50 minutos. O que eu vou fazer e como que eu termino essa tarefa? Porque a gente tem que ter um ritual de desligamento, ou seja, você começou a tarefa, faça um ritual. Você começou outra tarefa, começa outro ritual. Por que isso importa? Os rituais, eles ajudam a nossa mente a entender o contexto. Eles vão ajudar a saber quando que vai começar certa tarefa, quando tá terminando outra. Por um exemplo, Cal Newport, nesse livro que chama Trabalho Focado, ele apresenta o ritual de desligamento dele, que ele fecha todos os e-mails, ele arruma as coisas, planeja o que ele vai fazer no dia seguinte, deixa as coisas organizadas para ele fazer, e ele fala em voz alta também. Ritual de desligamento concluído, acredito que seja assim. Esse ritual de desligamento dele vai ajudar a mente dele a entender, se ele repetir por várias vezes, tem que virar um hábito, que acabou a tarefa. E para começar, eu gosto de pegar um café, ou minha água, mas normalmente eu pego café. E depois de eu pegar o café, eu vou colocar uma musiquinha, eu vou também abrir o caderno, vou abrir o Notion para eu colocar meus hábitos do dia a dia. E isso para mim é um ritual que me ajuda a focar. Mas normalmente quando isso não funciona, ou quando eu estou com alguma distração em mente, eu prefiro escrever, porque a escrita me deixa mais calmo e também me ajuda a focar no momento. E depois eu começar o bloco de foco, tá bom? Às vezes a gente não vai estar todo dia bem, a gente não vai conseguir produzir todo dia, mas a escrita me ajuda quando eu estou nesses dias ruins ou quando eu acordo com muita coisa na cabeça. Pra dormir também é parecido. De vez em quando, como eu estou em processo de criação de conteúdo, eu tô com muita ideia na cabeça e eu fico com dificuldade de dormir. Daí eu escrevo ou mando um áudio pro ChatGPT pra ele organizar as ideias pra mim. Isso tudo me ajuda a manter um ecossistema que permeia a profundidade, sabe? Que consiga realmente deixá-lo no meu dia a dia. Então você não precisa de ser perfeito todo dia a dia, você não precisa de fazer as coisas com perfeição, você precisa de alocar a sua energia em algo específico e tornar aquilo um processo repetível através dos rituais. Sempre lembra que a pessoa que você quer se tornar, ela tem um histórico de fracasso muito maior que você tem hoje. Então a pessoa que você quer se tornar, ela tem muito mais fracasso, ela tem uma bagagem de fracasso muito maior que você tem hoje. Não seja perfeccionista, porque eu sou. Isso me barrou por muito tempo. Eu fiquei 3 anos para começar a produzir conteúdo aqui e eu poderia ter me desenvolvido muito mais esses 3 anos. Mas a perfeição não estava me deixando fazer isso. A partir do momento que eu falei, não, eu vou fazer, porque se eu ficar esperando a perfeição, o momento perfeito nunca vai chegar. Não espere o momento perfeito. Faça mesmo estando mais ou menos. Não deixe ficar ruim também, né? Porque daí já é mediocridade. Faça no nível que você conseguir estar melhor,
tá bom? Resumindo aqui, a superficialidade, ela cobra um preço muito caro, e a profundidade, ela é exigente, mas ela é gratificante. Conceitos que trabalhamos nesse vídeo. O flow, você não precisa de virar um monge para ter foco, você não pode depender da sua força de vontade, tem que modular seu ambiente. O foco é treinável, você tem que saber onde alocar sua energia com o princípio de Pareto e o esforço deliberado. É sua responsabilidade onde você vai colocar a sua atenção. Você não pode se ater ao perfeccionismo, então produzir é melhor do que não fazer nada. Então hoje eu vou ficando por aqui. Se você tiver mais alguma ideia de vídeo, pode mandar aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ler. Vamos falar sobre isso, tá? Produtividade, foco, rotina. Já segue o canal para não perder mais nenhum vídeo e conseguir se desenvolver junto comigo. E caso você queira acompanhar os bastidores, meu dia a dia, meu Instagram é rafael.pucinelli. Me segue lá para você conseguir ver como que eu coloco em prática todas essas técnicas, tá bom? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não assistiu o anterior, que é uma série de 2 episódios, vou deixar ele aqui linkado para que você consiga assistir ele. Tchau, tchau!